Olá pessoal, bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de sinastria aqui do YouTube. E já deixe seu joinha aí no início do vídeo. E eu vou deixar aqui embaixo também o link para o meu perfil no TikTok, onde eu já tenho muitos outros vídeos sobre sinastria. E aproveitando no final dessa série sobre Saturno nas casas na sinastria, eu vou trazer aqui para vocês um compilado de vários posicionamentos que podem indicar longevidade na sinastria. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre Saturno dentro da casa 8 do parceiro na sinastria. E começando com o arquétipo desse posicionamento aqui de Saturno entrando na casa 8 do parceiro, a gente terá esse arquétipo saturnino, né, da cobrança, da responsabilidade, da exigência e do controle, né, do controle de tudo aquilo que a gente precisa para se sentir bem, para se sentir responsável, para sentir que está caminhando, né, para uma vida mais alinhada com as responsabilidades adultas. Então é todo aquele controle que a gente adota, né, para nossa vida, conforme a maturidade vai chegando na porta. E daí isso pode se refletir de uma maneira boa e de uma maneira ruim também, como todos os tipos de posicionamento. E a gente tem também uma casa que fala sobre um certo ponto de vulnerabilidade do nosso mapa, que fala sobre tudo aquilo que nós temos medo, sobre todas as nossas sombras que nós temos consciência, ao contrário da casa 12 que nós mantemos no nosso subconsciente. Vai falar sobre a nossa expressão sexual, que é algo que nós vamos ocultar normalmente dos outros, né? E vamos se abrir aqui mais comumente com pessoas que a gente tem intimidade, obviamente. E nós temos aqui logo de cara Saturno trazendo um pouco de restrição sobre essa casa. Saturno ele sempre vai trazer restrição para qualquer casa que ele estiver sobreposto. Porque essa restrição saturnina, ela vem de um lugar, ela vem de um ponto da pessoa de Saturno que ela realmente quer ajudar a pessoa da casa. Então, é uma restrição genuína, é uma restrição que, no fundo, a pessoa de Saturno, ela realmente acredita que aquilo será melhor para a pessoa da casa. Por mais que muitas vezes não seja o melhor para a pessoa da casa, por mais que a pessoa da casa não queira, não concorde com Saturno e seja um pouco rebelde com a pessoa de Saturno, isso vai depender muito da sinastria, né, dos trânsitos que esse Saturno vai receber e de várias outras situações da sinastria. Mas a gente sempre vai perceber essa tendência da pessoa de Saturno, essa tendência de tentar trazer responsabilidade, de tentar trazer controle sobre a pessoa da casa, sobre as questões da casa. E daí isso vai depender muito, como eu disse, né, dos tipos de trânsito que esse Saturno vai receber. E já logo no início vocês vão sentir aqui uma restrição que envolve a expressão sexual da casa e, consequentemente, a curiosidade aqui de Saturno de cuidar e zelar sobre a pessoa da casa e, inclusive, né, sobre a intimidade sexual da pessoa da casa. Então, em qualquer posicionamento que Saturno esteja fazendo dentro de uma sinastria, ele sempre vai ter essa necessidade de cuidar, né, da pessoa da casa. E daí vai depender dos temas da casa, né? Neste caso, a pessoa de Saturno, ela sente essa necessidade de cuidar desses medos que a pessoa da casa carrega, dessas sombras que a pessoa da casa carrega, de tentar ajudar a pessoa da casa de alguma maneira, e também de conseguir compreender essa intimidade sexual que a pessoa da casa carrega também. Então, a pessoa de Saturno ela vai ter uma certa curiosidade perante isso, e sempre vai ter aqui um jogo em relação a essas questões sexuais, porque a pessoa da casa ela vai se sentir muito segura com a pessoa de Saturno para poder se expressar sexualmente sobre as coisas que ela gosta, as coisas que ela não gosta, ou até mesmo se a pessoa da casa, né, for virgem, por exemplo, né, e ela se sente segura com a pessoa de Saturno para poder falar que ela ainda, né, não teve nenhuma relação sexual. Ou se, por exemplo, a pessoa da casa for um homem e a pessoa de Saturno for a mulher, a pessoa da casa, que seria o homem, ele pode se sentir muito seguro com a pessoa de Saturno, que é a mulher, a poder expressar aqui que ele não se sente tão viril sexualmente, né? Ou que ele sente ali uma certa insegurança em relação à expressão sexual dele. Então podem acontecer os mais diversos temas aqui, mas sempre vai ter uma questão aqui sobre
essa questão da intimidade sexual. E o que vai acontecer? Pode ser muito frustrante até para o casal, que vocês podem sentir que vocês não conseguem exercer todas essas trocas que vocês têm em relação à intimidade sexual. Então vocês podem, por exemplo, se sentirem abertos um para o outro para falarem sobre essas inseguranças sexuais que vocês possuem, mas vocês não conseguem ir pro lado mais material, né? Vocês não conseguem chegar ao cerne, que é justamente a execução disso e conseguirem aqui se transformar sexualmente. E daí isso pode acontecer, se manifestar de várias maneiras, gente. Por isso que eu tô dando um adendo aqui pra essa parte. Porque assim, não é que vocês não vão ir pra cama juntos. Pode acontecer sim, da distância ser um ponto de atenção aqui que faz com que vocês conversem muito no WhatsApp, por telefone, sobre todas essas questões sexuais que vocês gostam de dividir um com o outro, mas que porque vocês moram longe um do outro, ou, né, por exemplo, se conheceram na pandemia, alguma situação do tipo, vocês não conseguirão exercer tudo isso que vocês conversam com o outro. Ou se vocês já são um casal e vocês já têm ali uma intimidade sexual, vocês podem se sentir um pouco frustrados em relação ao ato sexual. E isso não é uma regra, tá? Mas se caso vocês já tiverem aqui uma intimidade sexual, vocês podem ter essas duas tendências que eu vou citar agora. A primeira seria essa que eu comentei, que por algum motivo vocês se sentem frustrados sexualmente. Mas isso só acontece porque vocês têm medo de expor aí essa insegurança sexual, ao contrário do que eu já citei no início do vídeo. Então, essa é a primeira tendência, a mais luz, digamos assim, de vocês se sentirem confortáveis de se expor aqui sobre as vulnerabilidades sexuais que vocês carregam dentro de vocês. E a segunda tendência, que seria a tendência mais sombra, seria justamente esse medo de tentar conversar com o parceiro a respeito dessa frustração que você sente. E isso pode vir tanto da pessoa de Saturno quanto da pessoa da casa. Normalmente, a pessoa da casa, ela sente que ela não consegue nunca satisfazer Saturno. Que a pessoa de Saturno, ela tá num patamar, assim, que é inalcançável para ele. E vocês podem até ter tido um momento sexual gostoso entre vocês, que foi satisfatório para a pessoa de Saturno, mas a pessoa da casa, ela sempre tem essa insegurança interna, que na verdade é uma insegurança que a própria casa carrega. Não é que é necessariamente isso que a pessoa de Saturno realmente sente. E é justamente por isso que é muito importante que vocês trabalhem aqui a conversa em relação a isso. E daí esses dois tipos de manifestação, obviamente, vai depender muito dos trânsitos que esse mesmo Saturno recebe, tá? Então, a forma como isso vai se manifestar vai depender dos trânsitos que Saturno recebe, dos signos envolvidos, se são quadraturas, oposições, trígonos, sextis, tudo isso conta. Então, a primeira tendência seria justamente essa experiência profunda e intensa que vocês vão ter, com muito foco aqui nas questões psicológicas do sexo, podendo ou não se manifestar materialmente, ou também trazer o medo dessa intimidade, né, uma tendência a se retrair emocionalmente e, consequentemente, dificultando o desenvolvimento da conexão sexual que vocês vão ter. Então, com a astrologia, a gente sempre vai trabalhar com os polos extremos, justamente porque vai depender dos trânsitos que esse planeta vai receber. Aqui a gente pode sentir também que a pessoa da casa mais normalmente tem medo de ser controlado pela pessoa de Saturno, mas a pessoa de Saturno, ela também se sente insegura com todas as inseguranças da pessoa da casa, justamente porque não é um terreno sólido para Saturno estar pisando aqui. Então, ambos podem sentir essa insegurança e esse medo, e ambos não querem ser controlados, e é justamente isso que traz o controle para a relação. Então, é através do medo do controle que surge muito controle dentro dessa relação. E daí é que, obviamente, podem surgir muitos problemas de confiança e dos parceiros sentirem que não estão sendo completamente honestos um com o outro. Ao mesmo tempo que, como o Saturno é justamente o senhor do tempo,
ao longo dessa relação, isso vai ser um foco tão grande, essa insegurança que vocês sentem um com o outro, né? Esses medos de controle, pode ser um foco tão grande na relação que vocês começam a transformar isso, a ressignificar toda essa dinâmica que vocês criaram um com o outro. E daí vocês conseguem alcançar um patamar aqui de justamente quebrar todas essas barreiras que vocês criaram entre si e, consequentemente, aqui gerando uma confiança, uma responsabilidade emocional muito incrível entre vocês dois. Então, consequentemente, por Saturno estar numa casa bem pesada na sinastria, que envolve muito aqui, né, as sombras da pessoa da casa, é um posicionamento bem kármico, é um posicionamento que vai trazer muito foco pro casal, para as questões de cura. E aqui eu digo para as questões de cura tanto da pessoa da casa quanto da pessoa de Saturno. A pessoa de Saturno, inclusive, ela pode incitar na casa uma sensação de que a pessoa da casa sabe que Saturno não vai machucar ela e não vai sofrer com a pessoa de Saturno outras situações que sofreu em relacionamentos anteriores. E, consequentemente, a pessoa da casa vai encontrar aqui também lições muito duras e realistas como consequência dessa conexão que a pessoa da casa sente com Saturno. Então, a pessoa da casa ela precisa estar preparada para ouvir assim todas essas lições bem francas que a pessoa de Saturno vai ter para falar. E justamente porque Saturno, ele tenta aqui trazer essas reflexões mais realistas, tentando ajudar a pessoa da casa a desenvolver o seu poder pessoal e a sua autoconfiança, mas talvez a pessoa da casa 8, ela não esteja preparada. E quando a gente fala de casa 8, a gente também fala sobre as finanças compartilhadas. E daí aqui também vai ser uma situação, né, um posicionamento de peso para as questões financeiras. Por quê? A pessoa de Saturno ela pode ajudar muito financeiramente a pessoa da casa 8. E daí isso pode se tornar também uma dependência financeira. Não é regra, mas pode acontecer. Depende muito do mapa astral da pessoa da casa 8 como um todo. Mas pode acontecer sim da pessoa de Saturno ela ter mais ênfase financeira. Não é regra, como eu disse, mas pode acontecer de ambos aqui não se importarem de ajudarem um ao outro financeiramente. Justamente porque vocês zelam e têm muita responsabilidade com o dinheiro compartilhado. A pessoa de Saturno, inclusive, ela pode ajudar a pessoa da casa a se reerguer financeiramente. Então, se a pessoa da casa tiver o nome sujo, a pessoa de Saturno ela pode ajudar a pessoa da casa a limpar o nome. Justamente porque a pessoa da casa, ela também vai se sentir confiante e segura de poder expressar essa vulnerabilidade financeira que pode ter, né, com a pessoa de Saturno. E a pessoa de Saturno, ela pode acabar adotando esse arquétipo de pai que precisa cuidar da pessoa da casa, né. E daí essa dependência financeira que eu mencionei anteriormente pode surgir disso também. Não é nenhuma dependência financeira, mas a pessoa da casa, ela se sente grata pela pessoa de Saturno ter ajudado ela nesse quesito, né? Ter ajudado ela a limpar o nome, a quitar suas dívidas e, consequentemente, acaba se sentindo dependente e sentindo que deve à pessoa de Saturno. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu nome é Camila Bratz. Se inscreve para mais curiosidades sobre sinastria e me deixa aqui embaixo o seu depoimento sobre esse posicionamento na sua sinastria.